Presidente, a gente falou muito sobre esse retorno da pandemia aí, que já veio com uma enxurrada de eventos e tivemos um ano muito bom depois desse retorno, né? Como que o associado lidou com toda essa volta? Baile das Flores, o Réveillon, que é tradicional aqui, e fora os eventos externos também, né? Shows que retornaram para cá, formaturas, que são pessoas de fora, mas que acabam fazendo esses eventos aqui na Assembleia. Retorno foi imediato. Não tem mais data disponível. Não tem data disponível. Que bom, né? Essa é uma realidade. Por um lado... Não por coincidência, mas semana passada nós batemos o recorde de volume de sócios no clube durante a semana. A gente acompanha todos os dias o número de entradas no clube, de sócios, de convidados. Então, sem contar com shows e qualquer evento, nós estamos falando de sócio e convidados do sócio. Tá. Nós tivemos mais de 10 mil entradas na semana passada. Isso é um número significativo, né? A gente vinha ali... Você está falando de segunda a domingo? De segunda a domingo. Tá. Segunda a segunda, quase. Porque o clube abre realmente todos os dias, né? Mas a gente vinha, antes da pandemia, para a gente ter um número, para entender o que eu estou falando, entre 7 mil e 8 mil entradas por semana. Durante a pandemia, lógico que isso caiu muito, veio 2022, estabilizou, 2022, e aí a gente passou a ter ali 7 mil, 8 mil, 9 mil... E na semana passada, nós começamos a ver esse ano como estava crescendo isso, chegamos a 10 mil, que a gente compara com o passado, para entender o que está acontecendo, sócio está frequentando, não está. Além disso, para ver a quantidade de convidados, né? Porque a gente tem muita preocupação de não ter um número excessivo de convidados, apesar de ser uma escolha do sócio, né? Ele tem o direito de tirar os seus 2 convites, né? O convidado só pode entrar 2 vezes no mês, isso é uma regra já muito antiga, mas mesmo assim a gente vai olhando e vendo o que é que está acontecendo. A gente tem em torno de uma média de 10% do número de pessoas que entram no clube de convidados. Alguns dias bem menos, alguns dias em torno de 15%, então dá uma média ali de 10%, o que a gente considera aceitável. O que não poderia ser é um evento com maior número de convidados do que sócio, que a gente trabalha aqui para sócio. Então, eventos 2022... foi um ano onde a Assembleia fez um número de shows que nunca fez, né? Os shows externos, né? Infelizmente o hangar estava fechado também, ninguém torce contra ninguém aqui, mas por causa disso os shows vieram muito para a Assembleia. Aliás, a Assembleia foi o local escolhido para fazer o primeiro show depois da pandemia. E foi um dia muito nervoso, porque tinham muitas regras a serem cumpridas, e a Assembleia Paraense sempre foi e sempre será a instituição mais fiscalizada desse estado. Interessante, porque eu tive um show aqui recentemente, eu acho que o show do Capital Inicial, continuam pedindo a carteira de vacinação. É porque o decreto ainda está em vigor. Pois é. O decreto estadual só que é o único lugar que pede. Mas é por isso a fiscalização. Exatamente isso, né? Ratifica exatamente o que tu estás falando. Né? E a gente sofre por isso, né? Que muita gente fala, ninguém cobra. Isso, na verdade, também tem que ser muito claro aqui, é responsabilidade do contratante. Tá? A gente diz, o decreto está em vigor. Vocês podem sofrer algum problema, porque se o decreto está em vigor, pode ser fechado se não tiver cumprindo a exigência, né? Então eles passam a cumprir e nós da Assembleia a gente tenta de todas as formas manter todos os decretos que estão em vigor dentro da nossa norma. A gente não abre mão disso. Mas esse dia, inclusive, foi um dia, como eu falei, bem nervoso, porque a gente foi muito fiscalizado. Sim. E graças a Deus, aprovado, e a partir dali foi o show do Jota Quest, salvo engano, que foi 2 dias de show, de tanto que vendeu, porque todo mundo queria show em Belém, não tinha. Continua querendo. E passamos a fazer diversos shows. Todo final de semana, praticamente, nós temos show na Assembleia com os parceiros, né, que é importante, porque essas pessoas também passaram durante a pandemia sem conseguir que os seus negócios fluíssem, porque não tinham o que fazer, e são grandes parceiros do clube, e a gente tem feito aí de show diverso. E vieram os casamentos, os 15 anos, voltamos o Friday, a pipoca, grandes eventos que a Assembleia continua fazendo. Mas quando a gente fala em evento, a gente não pode falar só desses eventos de salão. Nós estamos falando também dos campeonatos internos de futebol. Sim. São eventos. Que é uma pauta também a ser debatida já. Nós estamos falando do famoso Churras e Brejas, que é um grande evento interno. Nós estamos Baile das Flores. O próprio Baile das Flores. Vamos para ele, então. Baile das Flores, que inclusive é um evento centenário aqui já na Assembleia. Você estava falando que até a sua mãe chegou a debutar. Para vocês terem uma ideia, até hoje, nós temos pessoas que viram sócio da Assembleia para a filha poder debutar.
Isso é uma realidade. Interessante. Né? E porque enxerga que isso é um sonho, né? Mas é um grande sonho dessas meninas. Né? São as flores da Assembleia, como eu falo. E esse baile, ele passou por mudanças, isso é o mais importante também, de se adaptar aos novos tempos. Então o baile é uma grande festa para as meninas, elas se divertem. Logicamente que tem a parte tradicional da apresentação, do pai, parte da mãe, que os pais é que se divertem porque querem aquele momento, mas depois é o momento das meninas e elas se divertem bastante. Olha, eu fui a realização da minha mãe no Baile das Flores da Assembleia, que como ela não debutou, ela fez com que eu debutasse e deu tudo certo, era uma grande realização, chega os olhos dela brilhavam e eu sei que tem muita mãe que faz de uma maneira bem semelhante, né, presidente? E por falar em várias gerações, a Assembleia é um espaço também que pensa em vários eventos para diversos públicos de diversas idades. A gente está falando aqui de eventos pontuais, mas a gente sabe também que tem a questão que envolve as crianças, tem colônia de férias, tem eventos, tem coisas, programações para todos, literalmente. Como é que vocês conseguem conciliar tudo para pensar na criança, no adolescente, no jovem, no adulto, no idoso, enfim, são muitos públicos. É o público da Assembleia. A gente tem que se preocupar. E aí nós temos projetos fantásticos. Né? O Cabeça de Prata também é um dos projetos mais, acho que a gente tem mais carinho. Né? Eu digo sempre que eu quero chegar lá. É o meu objetivo. Eu estava brincando mais cedo aqui, quando eu cheguei, eu vi todo mundo ali fazendo os exercícios e tal. Hidroginástica, né? Hidroginástica. Eu disse assim, olha, a gente dessa janela aqui olha o nosso futuro, né? E ali brincando na hidroginástica, fazendo os exercícios e tal. É isso mesmo. E é um público... Você está falando, né? A programação para todo mundo, né? É um público fantástico. Elas têm uma programação semanal na sede social e aqui tem um espaço também dos nossos prateados, como a gente chama. E nós temos também a parte infantil. A gente se preocupa muito com o jovem, exatamente porque antigamente a gente acertava muito fácil, que era fazer a pipoca. Hoje o jovem não tem tanto essa vontade. Eu estou falando já do jovem ali universitário. Ele já não quer muito dança, não tem mais boate, não existe mais. Então nós estamos sim buscando alternativas, e por isso alguns festivais que a gente faz, para que esse jovem venha aqui e se adapte, queira estar junto. Então, é uma fase que cativa também o sócio, né? Sim. Faz com que ao longo da vida ele tenha esse carinho. Sem dúvida E ele nenhuma. começa a criar essas memórias afetivas que ele vai ter lá na frente e vai querer passar para o filho dele, e esse ciclo ele continua se renovando.